Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa. Nós podemos te louvar, nós podemos te agradecer, nós podemos ter esse tempo de comunhão com os nossos irmãos e contigo também. E Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos abrir a tua palavra. Que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que a nossa mente, o nosso coração, nossos ouvidos estejam atentos e abertos para Ti, e que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente. Nós vamos falar uma coisa que a gente já ouviu isso várias vezes. E a gente sempre ouve sobre esses pontos, mas é difícil de nós fazermos isso. Nós sabemos, mas isso assola a vida das pessoas. E as pessoas muitas vezes ficam travadas nas suas vidas por causa de algo que nós já sabemos. Mas às vezes é difícil de nós praticarmos. E para que a gente possa saber o que nós vamos falar sobre hoje, eu quero contar uma história para vocês. E essa história, eu vou trazer um gráfico aqui, ó. A história é de um rapaz. Esse rapaz, ele era o queridinho do papai. Ele era, de todos os outros irmãos, ele era o mais querido. E ele era muito amado, e ele era muito feliz e muito tranquilo. Só que aí, os outros irmãos não gostavam dele. E os outros irmãos não gostavam dele e rejeitavam ele. Aliás, ele era odiado pelos seus irmãos. E ele era odiado pelos seus irmãos, por quê? Porque ele era, além dele ser o queridinho do papai, ele ainda era o dedo duro. Ele falava assim, olha, pai, sabe o que o Rubem fez? Você sabe que o Zé... E ele começava a contar, sabe o que o Dan fez? Sabe? E ele contava, e o pai chegava, como é que você faz um negócio desse, menino? Então eles não gostavam dele. E ele ainda era sonhador. E ele falava assim, eu tive um sonho, e nesse sonho aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o pessoal falava assim, ele já é metido. E além dele ser metido, ainda fica contando esses sonhos todos. O que esse menino pensa que ele é? Chegou um momento em que o próprio pai dele falou assim, mas como assim, filho? Você está querendo dizer que todos nós um dia vamos se dobrar diante de você, num dos sonhos que ele conta? E ele simplesmente estava contando o sonho, né? Pois é. E aí, num determinado momento, os irmãos tiveram uma brilhante ideia. Falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos jogar, tá vindo nosso irmão aqui e ninguém tá vendo, vamos jogar esse menino no buraco. E eles jogam o menino no buraco. E o menino gritando lá no buraco, lá, quero sair daqui. Eram os próprios irmãos que fizeram isso com ele. Não eram pessoas, não eram salteadores, não eram pessoas que ele não conhecia, era da própria família que tinha feito isso com ele. Enquanto ele está lá no buraco, o pessoal está comendo, conversando, como se nada tivesse acontecido. E eles pensando, o que a gente vai fazer com ele? E um fala, vamos fazer isso, o outro, não. Então vamos fazer isso. Um já falou, vamos matar. Aí, não vamos. E eles pensando o que eles iam fazer com o irmão. Era irmão dele. E aí eles tiveram a brilhante ideia de vendê-lo para um pessoal que estava passando. E eles vendem, e eles ainda mentem para o pai. E falam assim, olha, o menino morreu. A gente sente muito na cara lavada em falar isso para o próprio pai, a respeito do que tinha feito com o irmão. O irmão é vendido, e ele vendido, ele chega para ser escravo numa terra longínqua, numa terra em que ele não conhecia ninguém. E ele era um menino, ele tinha seus 16 anos. E aí você fica pensando assim, um menino numa terra longínqua sem ninguém perto. É ali que ele estava. E ele era escravo naquele lugar. Ele não chegou bem, ele chegou como escravo. E aí ele está ali, como que você acha que estava o coração desse menino? E além dele ser escravo, acontece uma situação lá que daqui a pouco nós vamos ver, ele fica preso ainda. Então, de filho querido do papai, rejeitado, vendido, escravo e preso. E a pergunta é, como que vocês acham que estava o coração desse rapaz? Essa é a pergunta. Como estava o coração dele? Será que o coração dele estava amargurado por conta do que os irmãos fizeram? Do tipo, onde já se viu uma coisa dessa? Meus próprios irmãos fizeram isso comigo, me traíram. Olha só onde é que eu estou agora, nessa prisão aqui, tudo por conta deles.
Onde já se viu? Cadê Deus nessa situação? Eu não fiz nada de errado. Ele podia estar amargurado. Ele podia estar com um coração de vingança. Um dia eu vou pegar eles. Esse dia vai chegar. E ele podia estar tramando o que ele poderia fazer para poder se vingar dos seus irmãos. Ele poderia estar com raiva de Deus, porque Deus deixou ele nessa situação. Ele poderia estar com um coração duro, que nem uma pedra, totalmente insensível às situações. Sabe por quê? Porque ele estava ferido. Poderia estar machucado. Ele poderia estar nessa situação. Ele poderia estar com um coração com falta de perdão. Nunca mais eu quero olhar na cara dessas pessoas que fizeram isso comigo. Ele poderia estar com o coração desse jeito. E a gente pergunta, se fosse a gente, como é que estaria o nosso coração? Ou melhor, a gente às vezes não passou por todas essas coisas que José passou. E às vezes o nosso coração está pior do que aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco. Então eu quero convidar os queridos a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 4, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como que nós temos que guardar o nosso coração. E o que nós podemos fazer para que a gente possa conseguir viver de uma forma diferente, mediante as situações e problemas que nós vamos passar. Provérbios, capítulo 4, começando a partir do verso 20, diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles afastem os seus olhos, guarda os mais íntimos do seu coração, porque são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o coração, queridos, mas não é o coração físico, mas é o coração, é o íntimo nosso, é a nossa alma, é onde nós guardamos todas as coisas. Quando a pessoa morre, ela já não tem mais essa possibilidade, mas enquanto nós estamos vivos, o coração é onde armazena todas as coisas. O coração é onde tem as emoções, o coração é onde expressa aquilo que nós somos e sentimos. Esse é o coração. E ele está dizendo assim, olha, de tudo que você possa guardar, guarde o coração. Porque se você guardar o coração, todas as outras coisas vai ser mais fáceis de acontecer. E a gente pode pensar, como que nós podemos guardar o nosso coração? Será que José guardou o coração dele quando ele passou por todas as coisas? Vamos lembrar o que o José passou. José ele teve um trauma, ele era menino, ele não era um adulto. Imagina o sentimento de ódio que tinham com relação a ele. Agora imagina também a tristeza do coração dele em saber que ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. Já parou a pensar a decepção dele falar assim, eu fiz tudo certinho, eu estou seguindo as coisas do jeito como tem que ser, e olha onde que eu estou. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz para estar aqui? Imagina a decepção, e a rejeição, e o abandono, sozinho, no meio de um lugar que ele não conhece ninguém. E ali ele não tinha favor nenhum, ali ele era um escravo, e depois ainda ele fica preso. Aí você fica pensando, como será que o coração dele poderia estar? Essa foto mostra um coração em que uma parte ainda é de carne, mas uma grande parte já é de pedra. Por quê? Porque as coisas que vão acontecendo na nossa vida, se nós não tomarmos o cuidado correto, nosso coração vai ficando assim. As coisas vão acontecendo e o nosso coração vai ficando um coração de pedra. Por quê? Porque essas coisas que nós colocamos, nós acabamos passando na nossa vida. E isso vai transformando o nosso coração. Nós vamos ficando com o coração amargurado. Nós vamos ficando com o coração rancoroso. Você sabe que por um bom tempo eu atendi o público trabalhando no governo em questões de aposentadorias e alguns benefícios que o governo dá. E aí a pessoa ficava ali comigo por volta de uns 40 minutos para poder conseguir pegar toda a documentação e jogar no sistema e depois aposentar a pessoa, tal, né, dar o benefício que ela precisava. Eu trabalhei nisso por alguns anos, um tempo atrás.
E tinha alguns velhinhos que chegavam para poder ser atendido, e eles chegavam, entregavam a documentação para mim, e 40 minutos, né, queridos, dá para falar muita coisa. E nesses 40 minutos, eu lançando todo o sistema, fazendo as contas, aquela coisa toda, e a pessoa conversava comigo. Tinha uns que eu queria que demorasse 1h30 o atendimento ali, porque estava muito legal. Ele contava as coisas que ele tinha feito, as empresas que ele tinha trabalhado, e ele contava dos netos, e contava das viagens, e aquela coisa, era um bate-papo. E eu aposentando o rapaz enquanto isso estava acontecendo. Mas tinha uns que chegava ali que eu falava assim, deixa eu escrever logo esse negócio aqui, que tá ruim, essa pessoa tá ruim, ela tá com o coração rancoroso, ela tá com aquele coração amargurado, ela é aquela pessoa negativa, ela é aquela pessoa insensível. E aí eu queria atender essa pessoa o mais rápido possível, mas claro, tem que fazer todo o protocolo, os irmãos sabem como é que isso funciona, mas olha só, são pessoas e pessoas, mas o coração delas, uma estava de um jeito e a outra estava de outro. E a vida vai trazendo essas coisas para nós. Muitas vezes nosso coração fica infeliz. E às vezes não está acontecendo nada, mas você está infeliz. Aí você fala assim, por que você está infeliz? Não sei. Mas você está infeliz. Sabe por quê? Porque o seu coração já está ficando de pedra. Por coisas que aconteceram e você ainda não liberou isso. Às vezes o seu coração já está sem esperança. Conforme as coisas vão acontecendo e você vai guardando todas essas coisas, chega uma hora que você não tem mais esperanças na vida e tem pessoas que perdem a esperança e perdem a própria vida porque não acha mais graça em querer viver, porque o coração já está em pedras e já está totalmente, não tem mais a parte de carne, porque a pessoa ficou totalmente insensível, ficou cruel. Muitas vezes as pessoas estão cruéis por causa das coisas do passado que acabaram acontecendo. E essas pedras da nossa vida fazem com que o nosso coração fique em pedra. E falando sobre pedras da vida, quero trazer para vocês um dos poemas que eu aprendi quando era pequeno. Olha só, esse poema de Carlos Drummond de Andrade, ele diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E a gente percebe assim, ele enfatiza o tempo todo que no meio do caminho dele tinha uma pedra. E no meio do nosso caminho, queridos, vai haver muitas pedras. E a pergunta é, o que nós fazemos com essas pedras que acontecem no meio do caminho? Nós podemos pensar assim, podemos parafrasear e dizer assim, no meio do caminho tinha um coração de pedra. Se a gente não guardar o nosso coração, nós vamos dizer que no meio do caminho tinha um coração de pedra, que é o nosso coração que está em forma de pedra. Mas a gente pode pensar, é muito comum da gente ver essas pedras e aceitar e guardar todas essas pedras e o nosso coração ficar desse jeito também. Mas vamos voltar e vamos pensar, na nossa vida, quantos traumas, quanto ódio, quanta tristeza, quanta decepção, quanta rejeição e quanto abandono você já passou. Se você for lembrar, quantas vezes você já sentiu todas essas coisas? E a pergunta é, o que você fez com tudo isso que aconteceu? Vamos voltar para José. José passou por todas essas situações, de filhinho querido do papai, e se torna preso. E a gente pensa, como será que ficou o coração deste rapaz? Vamos aprender com aquilo que a Bíblia deixou para nós, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida também. Convido os queridos a abrir a palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 39,
para que a gente possa então estar lendo e vendo como que José lidou com todas essas adversidades e problemas que a vida dele trouxe e como ficou o coração dele diante de todas essas coisas. Enquanto os irmãos estão encontrando, vamos lembrar o que aconteceu aqui. Então José, tiraram José daquele buraco que ele estava, e em vez dele pensar que, tiraram do buraco, agora vai voltar tudo bem, não, vendem ele. E aí vendem, ele vai para o Egito, ele chega no Egito, e ali no Egito, então ele é comprado por um rapaz, que leva ele para a casa dele. E ele então seria o servo ali desse Potifar, ali no Egito. Agora sim, vamos então a partir do verso 1 que diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. Agora, olha o verso 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e esse Senhor é Senhor com letra maiúscula, está aí na sua Bíblia. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar tinha outros escravos, mas ele falava assim, mas esse aqui é diferente. O que será que tem nesse menino que não tem nos demais? Ele percebeu que tinha uma coisa diferente nesse menino. Olha lá o verso 4. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou as mãos de tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Aí você fica pensando assim, esse Potifar achou uma coisa diferente nesse menino, e ele falou assim, mas esse menino é diferente, quer saber? Eu vou colocar ele para comandar tudo aqui em casa, eu não vou me preocupar mais com nada, ele vai cuidar de tudo. Ele só se preocupava assim, o que tem para comer hoje? Era desse jeito, ele só se preocupava com isso. E o resto ele não se preocupava com mais nada. Por quê? Porque ele entregou tudo isso na mão de um rapaz em que ele viu que havia algo diferente nele. Aí eu te pergunto, se o coração dele fosse de pedra, se o coração de José estava rancoroso, estava insensível, se o coração dele estava cruel, se o coração dele estava amargurado, será que ele conseguiria viver dessa forma? E será que Potifar olharia para ele e entregaria tudo que tem na mão dele, por ele ter um espírito excelente, ou seja, o Espírito de Deus habitando na vida dele? Então, será que o coração de José ficou dessa forma como a gente estava falando agora há pouco? Ou será que não? Ou será que todas essas coisas que ele passou não atingiu o coração dele? Vamos continuar o texto. José tinha um belo porte e boa aparência. 7. Assim, depois de um tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Ele disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Agora, olha o que ele diz. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha o coração desse rapaz. Ele estava numa terra distante, em que ele não conhecia ninguém, ele tinha passado por todos aqueles problemas que nós acabamos de elencar agora há pouco, mas o coração dele não estava duvidando de Deus, não estava com raiva de Deus, o coração dele não estava em pedras, mas ele ainda guardava a palavra do Senhor. Mas sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante é que esse texto, José, lembra, primeiro veio José e não tinha os 10 mandamentos aqui. Os 10 mandamentos não existiam.
Porque José estava no Egito, aí depois a família dele vai para lá, aí eles vivem um tempo, aí a Bíblia diz que surge um faraó que não lembrava quem que era José, começa a escravizar o povo de Israel fica escravo por muitos anos, aí depois vem todas aquelas pragas do Egito, aí eles saem do Egito, aí eles entram no deserto e aí institui os 10 mandamentos. Então a pergunta é, da onde que José tirou essa ideia de que ele não podia ficar com a mulher de Potifar? Não é interessante essa pergunta? Nós vemos que ele sabia quais eram os princípios e valores do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, e ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia o que Deus esperava dele, como que ele tinha que viver. Não tinha os 10 mandamentos, mas ele sabia o que o Deus dele queria e como o Deus dele queria que ele fosse. E isso ele guardou no coração. Ele não guardou no coração as coisas que tinham acontecido. Ele guardou no coração aquilo que Deus era para ele. E por isso, mesmo diante dessa situação, ele fala assim, como eu poderia fazer isso? Ele fala assim, ele não diz assim, como eu poderia fazer isso contra o Potifar? Não, ele fala assim, como eu poderia fazer isso com o meu Deus? Olha que interessante. Então, queridos, nós vamos ver algumas etapas que nós podemos ter para como que nós podemos guardar o nosso coração. E a primeira coisa, para nós guardarmos o nosso coração, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, vai ser mais fácil para que você possa guardar o seu coração de todas as coisas que vierem para afligir você, para derrubar você e para acabar com você. Você tendo a palavra do Senhor junto com você, isso com certeza é o primeiro passo para que você possa guardar o seu coração. E José guardou a palavra do Senhor no coração dele, porque no momento em que ele podia ter saído dos princípios e valores da palavra de Deus, ele se manteve firme. E olha só esse texto. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor. E quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não sobra espaço para as demais coisas que vão querer entrar no nosso coração e nos derrubar. Por quê? Porque o teu coração está cheio da palavra de Deus para você. E olha só esse outro texto. Esse outro texto diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse texto todo mundo conhece. É aquele texto das duas casas, uma construída na rocha e a outra construída na areia. E vem os ventos fortes, e vem a tempestade, vem essa coisa toda. A que está construída na areia, ela cai, mas a que está construída na rocha permanece. E Jesus começa dizendo assim, olha, é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Esse é a que está na rocha. Então não é só você falar, eu sou de Jesus, tudo bem, você é de Jesus, mas você ouve as palavras de Jesus e você pratica as palavras de Jesus? Se você ouve as palavras de Jesus e você pratica, então tá. Agora, se você só diz que você é crente ou que você é cristão, então será que você está firmado mesmo na palavra do Senhor na sua vida? Ou será que quando vier os ventos fortes e as tempestades, a sua casa vai cair ou vai permanecer? Então, por isso que esse texto é um texto muito conhecido, mas a gente tem que lembrar, o que está firmado na rocha é o que ouve e o que pratica. Esse sim. Agora, vamos voltar para o texto de José. Quero que os irmãos, então, vão voltar lá para Gênesis, vamos folhear um pouquinho mais para frente e vamos ver o que acontece agora. Olha só, enquanto os irmãos estão procurando o texto, vamos dar uma contextualizada aqui na situação. José, ele sai de casa por volta dos seus 16 anos. E ele então sai de casa por volta dos seus 16, é vendido, ele está ali como escravo, ele fica escravo por um período aí. E depois ele ainda vai preso. E aí quando ele está preso, queridos, o carcereiro percebe que esse rapaz era diferente.
E o carcereiro começa a falar assim, pode cuidar daí. O preso começa a cuidar da cadeia. Olha que coisa. Porque eles viam que havia nele uma coisa diferente. E ele interpreta alguns sonhos e tal, que está ali. E ele fala assim, olha, lembra de mim quando você sair daqui. E o pessoal não lembrou dele. Ele continuou preso por mais um tempo. Até que chega um tempo em que o próprio faraó tem um sonho e ninguém consegue discernir o que está acontecendo, e as pessoas começam a tentar o que é, e ninguém sabe, aí o rapaz lembra, fala, opa, eu lembro de um rapaz que estava lá na prisão comigo, e ele é um rapaz diferente, manda chamar ele. E aí chamaram, e aí ele vai e interpreta então esse sonho, e quando ele interpreta o sonho, ele dá algumas dicas, ele fala assim, o sonho é esse, e eu tenho uma sugestão, hein? A sugestão poderia ser assim, o que o senhor acha de pegar uma pessoa para que administre assim, ele conta um plano, e aí o faraó fala assim, rapaz, mas esse plano é fantástico, você é o rapaz para fazer isso, você vai ser isso, e aí de preso, ele vira o governador da maior potência que existia do mundo antigo. Do nada acontece uma coisa dessa. E aí, mas isso se passaram 14 anos, queridos. Agora ele está com 30. Agora vamos pensar o seguinte, 14 anos passando por essa situação. Já parou a pensar? 14 anos. E aí sabe o que acontece? Ele pega e ele guarda muito mantimento, e agora as pessoas, todos os povos que estão ali vão ao Egito para comprar mantimento. E sabe quem é que vai comprar o mantimento? Os irmãos dele. Os irmãos dele vão comprar o mantimento. E aí quando os irmãos dele chegam para comprar o mantimento, ele lembra quem que era. Ele fala assim, esses daí são os meus irmãos. Aí você pode pensar assim, o que você acha que esse rapaz, sendo o segundo mais poderoso, porque o primeiro era o faraó, o segundo mais poderoso do mundo antigo, o que ele poderia fazer com aqueles que o odiaram, com aqueles que o rejeitaram, com aqueles que o venderam e o abandonaram? Ele ia falar assim, agora é a minha vez, e agora eles vão comer na minha mão, agora eles vão ver como é que é. Já parou a pensar? Ninguém era mais poderoso do que ele, só o faraó. E aí então começa a ter uma conversa entre os irmãos de José, e José então faz com que eles voltam uma segunda vez, e tem toda essa parte, mas o ponto, o X aqui, o ápice da situação, vai ser o que a gente vai estar lendo aqui a partir do verso 3, que diz assim, e disse aos seus irmãos, chegou um momento em que José não aguenta mais, e ele fala assim, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Estou lendo o verso 3. E os seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. Você já parou para pensar? Eles olharam assim e falaram assim, meu Deus do céu! Ele é o nosso irmão que a gente odiou ele por esse tempo todo, nós vendemos ele, ele veio para esse lugar aqui, e agora ele é o homem mais poderoso da terra. Eu acho que um olhou para o outro e falou assim, e agora? Nós vamos morrer aqui nesse lugar, o que vai acontecer? O que esse homem pode fazer conosco nessa situação? Você lembra do sonho que ele tinha tido, em que os molhos se dobravam, pois os irmãos dele haviam se dobrado diante dele, os sonhos todos aconteceram. Né? Todas as coisas aconteceram, e eles poderiam, imagina durante esses 14 anos, eles lembrando um do outro, nossa, o que a gente fez, hein? Poxa, será que era isso mesmo? Já para pensar o coração desses irmãos, por aquilo que eles fizeram, o sentimento de culpa que eles estavam levando durante esse tempo todo? Então, e agora eles estão diante dele, que fez, ele poderia falar assim, e agora gente, o que será que eu vou fazer com vocês? Sabe quando ele fala assim, agora, e a pessoa faz bem assim, agora é a minha vez, né? Então, mas olha só, olha o verso 4. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles então chegaram. E José disse, eu sou José, o irmão de vocês. Sabe que irmão? Aqueles que vocês venderam. Ele ainda conta, ele fala assim, eu sou aquele lá que vocês venderam para o Egito. Mas agora, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra,
E ainda restam mais 5, que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado, para que vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José. Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. Impressionante, né? Ele que poderia agora se vingar de todas essas situações, ele perdoa os seus irmãos, e além dele perdoar os seus irmãos, ele fala assim: e eu quero que vocês venham para cá, e eu quero que vocês vivam comigo. Eu não estou perdoando e agora vocês se virem. Não, eu estou perdoando e quero que vocês fiquem comigo. Ele fala assim: ó, e vem logo, hein? E não demora. Você vê o finzinho aqui? Mesmo com tudo que os irmãos dele fizeram, ele aprendeu de Deus a não guardar o rancor e nem a vingança no seu coração. Ele aprendeu de Deus isso. Ele aprendeu a perdoar. Então a segunda coisa que nós aprendemos, que guardar o nosso coração, além de guardar a palavra de Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Ah, queridos, e isso nós já sabemos disso. Mas nós não temos essa habilidade de fazer isso por nós mesmos, nós precisamos do Senhor. E quando a gente olha para o nosso passado, quantas pessoas nos feriram na nossa vida? E o que nós fizemos com tudo isso? Ou o que nós ainda estamos fazendo com tudo isso? Sabe que se você quiser, você pode deixar Deus agir no seu coração, para que Ele possa mudar. Porque Deus é mestre em transformar corações. E Ele transformou corações de muitos personagens na Bíblia, Ele pode transformar o seu coração também. Mas tem mais uma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos aceitar o perdão de Deus sobre a nossa vida. Então, além de você guardar a palavra de Deus, você precisa aprender a perdoar e você precisa aceitar o perdão de Deus. Mas para aceitar o perdão de Deus, não vamos mais continuar na história de José, porque a história de José, se os irmãos depois acabam lendo lá, foi fantástico, mas o ponto é o perdão. Isso sim foi extremamente importante. Mas é provável que você, quando você olha para trás, você tem coisas que travam você. Tem coisas que machucam você e culpas que você não se perdoa, coisa que você fez para outra pessoa e você se sente culpado das coisas que você mesmo fez. E quando você olha para trás, você acha que você não é digno, você acha que Deus não te ama e você acha que você não merece um Senhor Deus na sua vida. Quando você olha para o seu passado, você fala assim: meu Deus do céu, quem que pode me livrar de uma situação dessa? Olha todas as coisas que eu fiz, quantas pessoas eu machuquei, quantas coisas erradas aconteceram, e a gente não aceita o perdão de Deus para nós. E todas essas culpas aprisionam o nosso coração e faz o nosso coração ficar de pedra. Porque nós ficamos insensíveis e fechamos na nossa própria vida. Por quê? Porque nós estamos guardando todas essas coisas e essas culpas que nós carregamos do nosso passado. Mas Deus amou você, queridos, e Ele entregou o seu único filho para que você pudesse ter uma vida diferente. E nós precisamos aceitar isso. Aceita isso. Aceita o perdão que Ele tem para você. Reconheça o perdão que Ele tem para você. E quando você entende isso, e quando você aceita isso, Ele transforma o seu coração também. E é interessante que na palavra de Deus tem um rapaz que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem terrível antes de ter um encontro com Cristo. Tão terrível que chega em alguns momentos ele fala assim: eu sou de todos os apóstolos, eu sou o mais indigno de todos, porque ele começa a lembrar das coisas que ele fez. Ele fala assim: meu Deus, como que eu consegui fazer todas essas coisas? Ele carregava essas coisas, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor, e quando ele teve um encontro com o Senhor, ele lançou sobre o Senhor todo o seu fardo, todas as suas culpas, todas as coisas que ele estava carregando, e o Senhor pegou todas essas coisas e perdoou ele, e ele entendeu o perdão
de Deus na vida dele. Tanto é verdade que olha o texto que ele mesmo escreve, lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: pois como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que com o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando ele olhava para o passado dele, ele falou assim: tem muito pecado, tem muita coisa, mas ele fala assim: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus através de Cristo Jesus. Então, quando nós temos esse encontro com o Senhor, e nós entendemos e aceitamos o perdão dele para nós, nós mudamos a forma como nós guardamos o nosso coração. Precisamos aceitar esse perdão de Deus. Então não importa, queridos, não importa o que a gente fez no passado, não importa essas coisas que aconteceram, não importa o que as pessoas também fizeram por nós, coisas que nos machucaram, mas o que importa é o que é que nós vamos fazer com isso, ou o que nós fizemos com isso. Nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus no nosso coração. E isso não vai sobrar espaço para que todas essas demais coisas venham querer transformar o nosso coração de carne num coração de pedra. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas e liberar perdão para elas. Mas aí você fala assim: mas é ela que tem que vir pedir perdão para mim, porque foi ela que fez tal coisa. Mas, queridos, libera o perdão para essa pessoa, para que você possa ficar bem. É você que está carregando isso. Às vezes a pessoa nem sabe, às vezes a pessoa nem lembra que aconteceu, mas você está carregando aquilo por anos. E aí você fala: você lembra que em 2003, você fala assim: nossa, nem consigo lembrar o que eu almocei ontem, como é que eu vou conseguir lembrar o que aconteceu em 2003? Mas a pessoa está guardando aquele negócio. Então, que possamos aprender a perdoar e que possamos também, queridos, aceitar o perdão de Deus. Quando nós resolvemos guardar o nosso coração, nós vamos viver de uma forma diferente. Que a motivação do nosso coração, nesta manhã, seja queremos guardar o nosso coração para que possamos ter uma vida diferente para Deus. E o perdão é uma delas. Nós vamos ter outras ministrações falando sobre guardar o coração, e nós vamos guardar o coração de outras coisas também, que nós não vamos falar hoje, mas que também são necessárias para que nós possamos guardar o nosso coração, para que o nosso coração continue de carne, continue sensível à vontade de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos olhar na Tua Palavra e ver situações em que nós podemos nos identificar com elas. Nós podemos olhar para a Tua Palavra e vemos como pessoas foram traídas, pessoas foram machucadas, e muitas de nós passamos por esses problemas e essas situações. E muitas vezes, Pai, nós não sabemos lidar com essas coisas, e nós não guardamos nosso coração, e nós aceitamos todo esse ódio, essa tristeza, essa amargura, e nós ficamos com o nosso coração em pedras. Mas, Pai querido, a Tua Palavra diz que o Senhor é um Deus que transforma os corações, que o Senhor possa transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos amorosos, para que possamos ser gentios, para que nós possamos ser felizes, para que possamos ter a esperança que vem do Senhor, para que nós possamos refletir o caráter do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos aprender a perdoar da forma como o Senhor deseja que venhamos a fazer, para que venhamos a amar da forma como o Senhor deseja que venhamos a amar, e para que o Teu nome seja reconhecido através da nossa vida, nas nossas ações. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós podemos confiar em Ti e saber que o Senhor é o Deus que pode nos ajudar a guardar o nosso coração para vivermos uma vida que Te agrada. No nome do Senhor Jesus. Amém.